Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Geopolítica, a próxima jogada. No episódio de hoje vamos falar, obviamente, sobre a guerra na Ucrânia e alguns dos novos desdobramentos dessa tragédia que está acontecendo na Europa. Muito obrigado pela participação de todos e sejam bem-vindos. Bom, como vocês estão acompanhando, a situação na Ucrânia ela segue dramática. O exército ucraniano está conseguindo segurar em alguns pontos do país, em outros ele não está conseguindo segurar, como, por exemplo, na cidade de Mariupol, no sul do país, na verdade, sudeste do país, e as forças russas elas estão aumentando ainda mais a ofensiva em cima do objetivo principal, que é tomar a cidade de Kiev. Essa tomada da cidade de Kiev está muito complicada, porque, primeiro, você tem uma resistência muito grande do exército russo lá e também um apoio da população local, que está na forma como pode tentando impedir esses avanços. Existem tentativas de entrar pelo lado ocidental da cidade e também pelo lado oriental da cidade, já que no norte a situação está muito complexa. E uma das dificuldades mais importantes que o exército russo está encontrando, que eles não encontraram no sul do país, é a questão do terreno. No sul do país, onde os russos tiveram maior sucesso até o momento, existe uma situação de aridez e isso facilita o transporte de blindados e de tanques para que eles possam ser colocados em combate. Já na região de Kiev existe muita lama, principalmente na parte da Grande Kiev, na zona metropolitana da cidade. Então, vários tanques e blindados russos, conforme eles vão chegando, alguns deles estão enguiçando. Há vários relatos de que a manutenção de muitos desses blindados e dos tanques elas estão há muito tempo atrasadas, há mais de um ano. Isso está dificultando muito porque eles não estão conseguindo passar pelo terreno enlamaçado. À medida que eles perdem velocidade, chegando na zona de Kiev, eles são alvos mais fáceis para ataques dos drones ucranianos de fabricação turca, que vêm sendo eficientes para repelir um pouco dessa entrada. Se a situação climática não mudar rápido, isso é algo que vai demorar muito tempo para que os russos eles tenham controle total. A invasão e a tomada de Kiev pode acontecer a qualquer momento, até porque a gente está falando de um exército muito mais forte contra o exército ucraniano. Por outro lado, para quem se defende, a situação é sempre um pouco mais fácil do que para quem ataca. E isso vem dando uma vantagem para os ucranianos na capacidade de segurar a cidade. Agora, mesmo que Kiev não consiga resistir por muito tempo, isso não quer dizer que a Ucrânia vai necessariamente se render por conta da perda da capital. Existem já alguns planos para que o governo ucraniano, caso isso aconteça, e caso também que ele não for capturado pelos russos, ele se mova para Lviv, que é uma cidade no oeste do país, que foi a primeira cidade onde as embaixadas baseadas em Kiev elas mudaram para poder monitorar a situação e numa zona mais segura. Chegando em Lviv, o governo ucraniano ele seguiria, obviamente, tentando alimentar a resistência, mas a perda de Kiev, consequentemente também, caso tivesse uma perda em Kharkiv, representa um avanço muito importante no objetivo russo de conquistar todo o país. Como eu já mencionei aqui outras vezes, para que a Rússia ela tenha um controle total e absoluto do país, eles precisam de muito mais soldados do que eles estão usando no momento. Existem cálculos feitos por Washington, Londres, Berlim, de que eles precisariam de pelo menos 3 milhões de soldados para tomar controle de todo o país e garantir o mínimo de estabilidade. Com menos que isso, e hoje eles têm muito menos do que esse número de soldados, eles enfrentariam resistências constantes e sempre tentativas de contra-insurgência do exército ucraniano para tentar repelir o exército russo em vários locais. Agora, o que em cima de tudo isso, os países ocidentais liderados pelos Estados Unidos, eles vão aplicando cada vez mais sanções em cima da Rússia. O que a gente está aprendendo em relação a isso nos últimos dias? Que quanto mais sanções são aplicadas em cima da Rússia, pior fica, naturalmente, a perspectiva para a economia russa, o país fica isolado, porque não são só as sanções, mas várias empresas privadas estão saindo da Rússia e deixando de operar lá,
Mas isso também não está trazendo o efeito esperado de fazer com que o Putin volte atrás e que ele pare com os ataques que ele vem realizando. Na verdade, ele vem dobrando a aposta a cada nova rodada de sanções que são aplicadas contra o país. Quando o Putin se encontra numa situação onde ele tem dezenas de sanções já nas costas e ele não recuou por conta dessas sanções, a situação ela começa a ficar mais preocupante, porque a cada sanção aplicada ele vai avançando com mais agressividade e fica com menos a perder. Por outro lado, Putin entende que o acordo que ele firmou com a China pode dar alguma garantia de segurança econômica e financeira para o país, mesmo com as sanções aplicadas. A recente declaração do presidente americano Biden sobre as sanções no petróleo russo, isso pode trazer um efeito ainda maior para a economia russa, mas também fazer com que o preço do combustível no mundo inteiro dispare a níveis nunca antes vistos. Essas sanções em cima do petróleo, elas podem acontecer de algumas formas. Primeiro, é bom entendermos de que já existem algumas restrições em cima da exploração de petróleo russo. Por exemplo, as explorações de petróleo que ocorrem no Ártico, em águas profundas e também no xisto russo, já existem restrições, por exemplo, para uso de serviços e equipamentos americanos e alguns europeus também. Agora, se o governo americano avançar com as sanções em cima da produção de petróleo, e é importante lembrarmos que a Rússia ela exporta aproximadamente 5 milhões de barris de petróleo por dia, é o maior exportador de barris de petróleo. Isso geraria uma falta muito grande de barris disponíveis no mundo, fazendo com que o preço dispare e, consequentemente, também que a Europa tivesse dificuldade em obter petróleo. A Rússia está tentando achar alguma alternativa para que todo aquele petróleo que eles exportariam para os países que estão sob sanção, eles seriam redirecionados para a China, que tem uma fome muito grande de petróleo para poder, principalmente, reativar a economia depois dos anos de Covid. Agora, essas sanções elas podem acontecer de imediato, de um dia para o outro, o petróleo não está mais disponível, e pode acontecer também de uma forma fásica, como fizeram com o Irã em 2012. Em 2012, o Irã ele recebeu sanções na sua produção e exportação de petróleo, só que não foi algo imediato. A lógica que foi aplicada ali é que os países que compravam petróleo do Irã poderiam continuar comprando desde que baixassem a quantidade em relação aos 6 meses anteriores. Com isso, o Irã, ele que exportava 3,5 milhões de barris, passou para 3 milhões, para 2,5, 2 até chegar em 500 mil barris de petróleo, e assim que as sanções foram aplicadas, sem trazer um impacto muito grande no preço do barril do petróleo. Com a Rússia, algo similar teria de ser feito, mas não existe nenhuma garantia de que isso poderia funcionar ou fazer com que o Putin recuasse. Como nós estamos entendendo e observando ao longo dos últimos dias, quanto mais sanções aplicadas, mais o Putin está dobrando a aposta. Em cima disso, também houve algumas movimentações interessantes. O Juan Gonzalez, que é do Conselho Nacional de Segurança, o National Security Council americano, ele fez uma visita recentemente à Venezuela e vários rumores explodiram por Washington sobre quais poderiam ser as intenções dessa visita. Uma das hipóteses levantadas é para negociar uma abertura ou uma flexibilização nas sanções que já são aplicadas na Venezuela em cima dos barris de petróleo, desde que a Venezuela sinalizasse algum afastamento em relação ao governo de Putin. Pessoalmente, eu acho isso muito improvável de que, primeiro, que a Venezuela faria isso, segundo, de que a Venezuela ela obedeceria ou ela honrasse esse acordo. A Venezuela comprou, nos últimos 10, 12 anos, quase 11 bilhões de dólares da Rússia em equipamentos militares. E ela ainda está devendo uma parte muito grande desse dinheiro. Então, simplesmente para romper com Putin, para ver a sua produção de petróleo, que hoje é muito baixa, por volta de 700 mil barris por dia, sem sanções, isso é algo que seria muito difícil para que o governo da Venezuela fizesse. Agora, em cima disso, o maior erro dessa abordagem seria de que o fato do governo americano conversar com o governo de Maduro enfraquece toda a construção que foi feita em cima da força da oposição e do governo ou da liderança do Guaidó como presidente de fato da Venezuela.
quando existe um contato direto com Maduro, você está reconhecendo Maduro como a liderança máxima do país e colocando uma negociação muito perigosa na mesa, onde a retirada dessas sanções contra a Venezuela, ela não garantiria de forma alguma que a Venezuela honrasse esse afastamento da Rússia, e os 700 mil barris de petróleo da Venezuela que voltariam para o mercado, na verdade menos do que isso, porque já existe algum processo de exportação para alguns países específicos, não cobriria o rombo causado pela ausência do petróleo russo no mundo, fazendo com que os preços disparassem mesmo assim. De qualquer forma, essa abordagem americana seria, depois do que foi feito com a exclusão da Rússia do sistema SWIFT, a abordagem mais pesada. E como eu mencionei, eu não acredito que isso traria um efeito prático para o Putin no avanço das tropas russas em relação à Ucrânia. A situação está ficando complicada porque isso está abrindo margens para interpretações e subjetividades. Por exemplo, à medida que a Força Aérea Ucraniana vai perdendo força e eles vão pedindo caças emprestados de outros países, que poderia ser da Polônia, da Eslováquia, da Hungria, da Bulgária, isso poderia gerar uma interpretação pelo lado do Putin de que a OTAN está, de fato, participando militarmente do conflito, mesmo que não fossem pilotos desses países que estivessem pilotando esses aviões. E essa subjetividade que caberia à interpretação do próprio Putin é o que poderia fazer com que a guerra saísse do território ucraniano e acabasse envolvendo outros países da OTAN, gerando um conflito europeu de magnitudes pesadas. À medida também que o Putin ele vai fazendo uma invasão mais agressiva na Ucrânia, nós temos uma situação do risco do erro. E o risco do erro é o que pode levar a um embate entre tropas russas e tropas da OTAN. Como que isso aconteceria? À medida que o governo ele vai, se Kiev cai para o controle russo e o governo muda para Lviv, Lviv é uma cidade muito próxima da fronteira polonesa. Isso acontecendo aumenta consideravelmente a possibilidade de erro em bombardeios ou no lançamento de mísseis que poderiam atingir uma enormidade de soldados poloneses, alemães, britânicos, americanos e franceses que estão na fronteira da Polônia com a Ucrânia. Isso acontecendo poderia ser a fagulha necessária para que iniciasse um conflito europeu. Hoje, a situação não mostra que ela deve terminar tão cedo. O governo ucraniano vem afirmando diversas vezes que não vai se render. Isso é impossível de prever até quanto tempo vai durar. De novo, depende muito do impacto da invasão de Kiev e quanto tempo duraria esse combate para que os russos tivessem controle total ou que os ucranianos conseguissem expulsar os russos de lá. Isso traz o sinal de que poderia durar muito, muito tempo ainda. Volto logo mais com mais informações para vocês, analisando diretamente o que está acontecendo. E, por favor, deixem seus comentários, suas opiniões sobre essa bagunça toda, essa tragédia que está acontecendo. Vamos esperar que isso acabe o mais rápido possível.